no ano que vem e nos próximos anos. Política, o quadro político é um deles, é o mais importante no momento, mas agora a gente vai mudar um pouco o foco e falar um pouquinho sobre a economia internacional. Normalmente, quando a política sai um pouco de cena, a economia internacional acaba dominando e trazendo um pouquinho de preocupação. Então, a gente vai pensar um pouquinho aqui como que vai ser o cenário mundial e a economia global e o ambiente para os emergentes de uma forma geral no ano que vem. Então, vamos mudar um pouquinho o foco e pensar como que vai ser a economia mundial no ano que vem e como que isso pode afetar a economia brasileira, né? O que pode trazer para a gente. Esse gráfico é muito complicado, mas ele pode ser resumido de uma forma bastante simples. A economia norte-americana está crescendo num ritmo bastante forte. Eles tiveram estímulo fiscal, eles têm tido um desempenho muito bom em termos de desemprego, o próximo gráfico mostra isso. A gente teve uma queda bastante forte do desemprego, é histórica, a taxa mais baixa historicamente. Os salários estão começando a crescer um pouco mais rapidamente, a inflação está começando a aparecer um pouco mais nos Estados Unidos, mas ainda de uma forma que permite com que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, suba os juros de uma maneira gradual. Apesar de ser um ajuste gradual, o fato é que a gente começa a ver sinais de que no ano que vem os Estados Unidos vão crescer um pouco menos, porque, enfim, a gente vai ter o fim do impulso fiscal que foi dado esse ano, a gente tem essa alta de taxa de juros e é esperado que isso em algum momento reduza aí um pouco o ritmo de crescimento dos Estados Unidos. Então, só por isso a gente já percebe que essa onda de tanto otimismo, de confiança do consumidor americano, provavelmente no ano que vem, em 2020, vai ser refreada e isso, de alguma maneira, acaba impactando a economia mundial. Nós tivemos, ao longo desse ano, um choque de preços de petróleo. A gente sentiu isso aqui no Brasil, porque foi concomitante à nossa desvalorização cambial, e a gente pôde perceber isso muito claramente, foi um dos motivos que até nos levou à greve dos caminhoneiros, né, um ajuste tão rápido, tão forte dos preços dos combustíveis. A boa notícia é que a gente já vê aí uma certa acomodação, uma volta, mas ainda em patamares mais elevados. Provavelmente no ano que vem a gente tem alguma estabilidade aí dos preços do petróleo, mas a gente tem questões geopolíticas que são importantes e que podem ameaçar e trazer novamente esse preço mais para cima. Então, esse é um risco que a gente tem que ficar com ele no radar. Provavelmente, o cenário básico é de o petróleo estabilizado ali em torno de $70, mas é algo que a gente tem que monitorar. E aqui, esse gráfico é só para nos lembrar que, além da alta de juros nos Estados Unidos, o Fed está começando a retirar liquidez do mercado. Ele tinha feito uma expansão monetária, né, tinha injetado muito dinheiro no mercado para tentar tirar os Estados Unidos da crise de 2008. Já vem começando a enxugar isso lentamente há algum tempo. Esse ano, o Banco Central da Europa vai parar de injetar liquidez, então já está começando a reduzir o ritmo. Então, provavelmente, no ano que vem, a gente não vai ter mais essa injeção de liquidez do Banco Central Europeu e, provavelmente, em meados do ano que vem, eles já começam a subir os juros. Há sinais nessa direção. Então, a gente está esperando para o ano que vem um mundo com muito menos liquidez, e isso acaba sendo ruim para emergentes, no sentido de que quanto menos dinheiro, mais aversão ao risco, e aí a gente tem o dólar começando a se fortalecendo um pouco mais. É um ambiente menos propício para os emergentes. Então, se esse ano a gente ainda teve alguma tranquilidade, no ano que vem a gente possivelmente vai experimentar um pouco mais de solavancos trazidos pelo setor externo. Esse aqui é o gráfico do dólar contra uma cesta de moedas, e aí a gente consegue perceber essa valorização do dólar, que tende a continuar em alguma medida, não tão rápida quanto a gente teve esse ano, mas tende a continuar em certa medida no ano que vem. Até porque, com juros mais elevados nos Estados Unidos, acaba puxando mais e atraindo mais capital, que já vai ser um pouco mais escasso do que foi nesse ano.
A gente vê esse fenômeno acontecendo também com relação à moeda chinesa. A moeda chinesa também tem, até por conta da própria guerra comercial, compensado, de certa maneira, as tarifas que têm sido impostas pelos Estados Unidos sobre a China, compensado, de uma certa maneira, com uma desvalorização cambial. Então, para resumir, pensar um pouquinho esse ambiente internacional, o que a gente espera? Um crescimento ainda relativamente forte dos Estados Unidos, mas menor do que vai ser esse ano. Esse ano realmente vai ser muito acima do que seria esperado no longo prazo. E começando a retirar esses estímulos monetários, subindo um pouco a taxa de juros, atraindo mais capital para os Estados Unidos atrás dessa taxa maior. E, ao mesmo tempo, o petróleo razoavelmente estabilizado, uma produção americana e também da Arábia Saudita, compensando um pouco o Irã e a Venezuela, que estão produzindo menos. E riscos que podem vir à tona recorrentemente e trazer mais volatilidade para o cenário internacional. E aí a gente está falando de guerra comercial, crescimento da Europa, que dá alguns sinais de fraqueza, e misturado aí com alguns sinais de fraqueza. A gente tem Brexit para acontecer no ano que vem, a Merkel já sinalizou que não deve tentar se manter no cargo. Então, assim, são vários riscos que vão se amontoando e formando um cenário um pouquinho mais complicado para o ano que vem, inclusive de crescimento da China, não só pela guerra comercial, mas, de uma maneira geral, ela já vinha trazendo essa desaceleração. Tem tentado substituir aí esse mercado americano que ela perdeu por estímulos para maior crescimento doméstico, mas a China tem uma série de desequilíbrios internos e a própria desvalorização da moeda pode trazer um pouco mais de risco para o sistema bancário deles. Então, vai ser um ano de fortes emoções. Esse ano a gente ficou muito focado em eleições aqui dentro, acabou deixando um pouco passar o que estava acontecendo no cenário externo, mas eu acho que ano que vem o que está acontecendo lá fora vai voltar a ganhar um pouco mais de atenção na construção dos cenários e como a gente vai entender e os reflexos para a economia brasileira. E aí, pensando no Brasil, né, quais são os elementos que a gente tem para pensar como vai ser o próximo ano e como vão ser os seguintes. O fato é que a gente tem uma situação de contas externas muito tranquilas. Então, a gente teve durante esse ano, por exemplo, a Argentina, a Turquia sofrendo muito, e o Brasil, apesar de todos os nossos problemas fiscais, enfim, das eleições acontecendo, todas as incertezas envolvendo a economia brasileira, a gente até conseguiu passar com uma situação não tão ruim quanto, por exemplo, a Argentina e a Turquia, que tiveram que subir muitos juros. A Argentina teve que recorrer ao FMI, porque nós temos uma situação das nossas contas externas bem ajustadas. Não só a gente tem reservas, como a gente tem um déficit em conta corrente, que é relativamente baixo. A gente tem uma balança comercial bastante elevada, e a gente tem investimentos externos que são mais do que suficientes para cobrir o déficit que a gente tem em contas externas. Então, isso traz uma tranquilidade. Quer dizer, a gente não tem uma falta de dólares no país, a gente não tem nenhum problema nenhum gargalo determinado pelo setor externo, que é algo que acontecia recorrentemente na década dos anos 2000, na década de 90. Esse é um problema que a gente já superou. Então, a gente tem que lembrar também dos nossos pontos positivos, e as contas externas é um deles. E aí a gente teve, ao longo desse ano, oscilações na nossa percepção de risco, e aqui a gente traz um gráfico de o Brasil do risco percebido do Brasil em relação a outros emergentes, medido pela diferença de taxa de juros que a gente paga em relação ao título dos Estados Unidos. Aqui dá para ver que a gente teve uma piora acentuada logo no começo do ano, com a greve dos caminhoneiros, e a percepção do mundo, como que a população apoia uma greve dos caminhoneiros, como que isso vai se traduzir posteriormente nas eleições, né? Como que se a população apoia isso, vai apoiar o ajuste fiscal, como que vai ser a incerteza gerada pela greve dos caminhoneiros, gerou esse salto no risco. E aí,
quando a gente passou toda a questão da greve dos caminhoneiros, houve a aliança do Alckmin com o Centrão, a percepção de que poderia ser uma aliança vitoriosa, aí voltou a cair o risco, mas depois, com a polarização entre Bolsonaro e PT, e as dúvidas, todas as incertezas sobre quais seriam os rumos da economia e a agenda econômica que seria colocada em pauta depois das eleições, novamente a gente teve a piora, e depois da eleição do Bolsonaro, a percepção é de que a agenda vai ser uma agenda reformista, e aí o risco voltou a recuar. O que isso significa em termos econômicos? A gente teve a repercussão quase imediata no câmbio. Na verdade, ela já começou a acontecer um pouquinho antes da eleição, depois do primeiro turno, quando houve a percepção de que haveria realmente a vitória do Bolsonaro, uma consolidação de expectativas em torno desse cenário, e aí a gente já começou a ver uma retração do câmbio. O que esse gráfico mostra? Nós temos um modelo simples de câmbio que usa só variáveis externas. A gente tem, como eu falei, o cenário externo é muito importante para a gente. Se a gente dependesse só do cenário externo, onde que estaria o nosso câmbio hoje? E essa linha amarela. E essa linha azul é o câmbio que realmente foi observado. Aqui dá para ver o descolamento entre as duas. O verde é simplesmente uma menos a outra para ficar mais claro para a gente conseguir visualizar. E aí o que a gente vê? No auge das incertezas com relação às eleições, que foi ali mais ou menos em agosto, a gente chegou a ter quase 60 centavos de prêmio no nosso câmbio pela incerteza com relação ao que seria a economia brasileira no ano que vem e no futuro próximo. E esse prêmio já está praticamente zerado. Infelizmente, algumas telas estão conseguindo ver que ele já está bem perto de zero. Então, se você tivesse considerando só as variáveis externas, só o ambiente internacional, então só a taxa de juros dos Estados Unidos, o nível de preços de commodities, enfim, só essas variáveis externas, hoje o nosso câmbio estaria em 3,70. Coincidentemente, é mais ou menos o que a gente tem visto. Já houve momentos em que esse prêmio, vamos chamar assim, ficou negativo, né? Principalmente depois do impeachment, quando havia a percepção de que haveria aprovação da reforma da Previdência. Então, vale lembrar, 3,70 é um câmbio que seria mais ou menos esperado, dadas as variáveis externas, mas, eventualmente, a gente pode ter algum impacto aí até maior se houver a percepção de que pode ser que a gente aprove a reforma da Previdência, enfim, que a gente vá fazer a nossa lição de casa. O que esse câmbio mais baixo significa para a economia brasileira no ano que vem? Inflação mais baixa. A primeira coisa que isso se reflete, e a gente já começou a sentir isso, quem abastece, aqui em Minas, normalmente, a gasolina vale muito mais a pena do que etanol, se eu não me engano, a gente começa a perceber isso mais rapidamente. Primeiro impacto é preço de combustível, que é o que está mais facilmente ligado ao câmbio. Mas os preços, de uma maneira geral, acabam sentindo isso. E havia já dentro da própria comunicação do Banco Central a sinalização de que, olha, se o câmbio continuar nesse patamar de 4,15, enfim, que seria um câmbio ou até um pouco mais alto, se a gente tivesse uma eleição, por exemplo, do Haddad, ou uma agenda que não fosse reformista ou algo nesse sentido, a gente teria que subir juros já nessa reunião que foi na semana passada. Ele já tinha deixado aberta essa porta. Com o recuo do câmbio para 3,70, a projeção de inflação para o ano que vem fica muito mais confortável. E aí a gente não precisa subir juros. E a gente tem um impacto imediato. A taxa de juros real começa a cair. Essa é a taxa de juros real esperada. É a taxa de juros real que realmente faz a diferença no momento que o banco vai fazer o empréstimo. É o que ele considera quando ele faz as suas contas. Então, com essa queda de taxa de juros real, a gente tem um benefício quase que imediato para crédito, para atividade econômica. Você começa a colocar a roda da economia para funcionar. Então, você entra num ciclo virtuoso, saindo um pouco daquele ciclo de incerteza que a gente vinha vivendo.
A gente vê isso também, por exemplo, na valorização das ações. É outro componente das condições financeiras que melhora e que ajuda. A gente tem uma série de emissões de ações, de IPOs, que foram adiadas por conta das incertezas com relação às eleições. Tudo isso, como o Sampaio falou, simplesmente de você passar as eleições, seja quem for, só de você ter um governo, só de você saber qual a direção, isso tudo sai da gaveta. E a gente já deve ver coisas começando a acontecer ao longo desse último trimestre do ano. Então, você já começa a entrar num modo mais positivo. A gente já vê aí uma melhora de concessão de crédito, principalmente para pessoa jurídica. Isso aqui é crédito com recursos livres. Pessoa física também, a gente vê uma tendência de melhora. E é bom lembrar que a gente está com um nível de inadimplência em queda e mínimo histórico. Então, isso facilita muito essa retomada do crédito nesse momento. A gente já começa a ver uma queda de taxa de desocupação acontecendo. Isso deve ser reforçado ainda mais. A gente teve um impacto aqui da greve dos caminhoneiros, que acabou adiando bastante contratação, trouxe de novo o componente da incerteza à mesa. Passado esse período, provavelmente a gente vai ver aí um ciclo de mercado de trabalho um pouquinho melhor. E a gente já começa a ver expectativas melhorando nos índices de confiança. O consumidor normalmente volta um pouco antes do empresário, mas é questão de tempo para a gente ver os dois começando a melhorar. Então, a gente já tem uma recuperação cíclica contratada. O que é uma recuperação cíclica? A gente tem um crescimento potencial e a gente está voltando para esse crescimento. A gente ficou 2 anos, uma forte recessão, recuperou muito pouco do que foi perdido. Então, só deixando a economia funcionar normalmente, como ela já vinha funcionando, a gente já tem uma recuperação contratada para o ano que vem. Agora, a grande questão é, a gente vai conseguir fazer um avanço estrutural para conseguir ter um crescimento potencial maior? Como que a gente faz para conseguir atingir esse crescimento potencial maior? Não estou pensando em 2019, estou pensando em 2025, 2030. Como que a gente faz para avançar? E aí são os nossos desafios. Do que depende o nosso crescimento potencial? Esse crescimento de longo prazo. Capital, trabalho e uma coisa que a gente chama de produtividade total dos fatores, que seria algo como as instituições do país, ou tudo que interfere na relação entre capital e trabalho. Então, são esses 3 componentes desse crescimento mais de longo prazo. Então, vamos pensar em cada um deles. O que a gente precisa para que cada um desses componentes possibilite um crescimento de longo prazo maior? Primeira coisa, capital. A gente precisa expandir o nosso estoque de capital e a gente precisa melhorar a sua qualidade. Como que a gente faz para expandir esse estoque de capital? Primeira coisa, a gente precisa ter uma taxa de juros de longo prazo mais baixa. Como é possível a gente ter uma taxa de juros de longo prazo mais baixa? A gente precisa de um governo que caiba dentro, né, da possibilidade do país. Então, o ajuste fiscal vem à mente. Como é que você faz para sustentar uma taxa de juros real mais baixa se o seu endividamento está crescendo? Se a sua dívida está crescendo, as pessoas vão querer que você pague uma taxa de juros mais alta. Então, é aqui que entra a questão do ajuste fiscal. A gente não precisa fazer ajuste fiscal por fazer. É porque a gente precisa crescer mais no longo prazo e, para isso, a gente precisa de uma taxa de juros neutra mais baixa e, portanto, ajustar as contas públicas. A gente precisa também de investimentos em infraestrutura, como o Sampaio falou. Concessões, privatizações, tudo isso tem que estar na agenda. E abertura comercial é uma das maneiras pelas quais a gente pode melhorar a qualidade do estoque de capital através da importação de maquinário mais novo, de tecnologia. Trabalho, qualidade da educação, priorizar ensino básico. Regulação do mercado de trabalho. E aí a gente já teve uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, ela já começa a fazer efeito, mas leva tempo até a gente ter todos os efeitos dessa reforma trabalhista realmente se fazendo sentir. Produtividade total dos fatores. Essa
esse elo entre capital e trabalho. E aí a gente está falando da qualidade das instituições, pensando em segurança jurídica. Como é que você vai ampliar crédito se você não tem segurança de que você vai reaver aquele crédito em caso de inadimplência? Essa é uma das muitas questões que você tem que colocar, uma agenda microeconômica muito ampla e que começa a ser colocada. Ambiente regulatório. Você tem que ter certeza. Vamos pensar no setor elétrico. O setor elétrico é um caso típico de você precisar de um redirecionamento para ter investimentos, para conseguir fortalecer. Reforma tributária, você reduzir ou simplificar, pelo menos, a carga tributária, isso já seria um grande avanço. Então, você tem uma agenda enorme e aí você tem que escolher as batalhas. Né? Como é que você pode fazer uma agenda desse tamanho em tão pouco tempo? Não pode. Então, você tem que escolher as suas batalhas. Começar por aquelas que têm maior impacto, que produzem maiores benefícios, e tentar começar por essas. E depois você vai para as outras. E aí o ajuste fiscal surge como prioridade. Aqui é a nossa trajetória da dívida pública, mostrando que realmente a gente precisa tratar desse problema, que ele é um dos mais urgentes. E aí você tem como fazer esse ajuste público, dos gastos públicos, perdão, o ajuste fiscal, você precisa do teto de gastos. Se você não fizer o ajuste com o teto de gastos, você vai ter que ou aumentar a carga tributária, e aí você reduz o investimento e o produto potencial, ou você vai ter um aumento explosivo da dívida, e aí volta a inflação e a desorganização econômica. Então, o teto de gastos ele tem sua razão de ser. Ele tenta impedir que esses dois cenários acabem se concretizando. E aqui é só para mostrar qual a trajetória esperada dos gastos públicos, se você não fizer nada e se você cumprir o teto de gastos. Aqui dá para ver que, como o Sampaio tinha colocado, né, você pode flexibilizar de alguma maneira para que ele não tenha uma redução tão grande, para que você consiga, por exemplo, manter ali os investimentos, mas é preciso fazer uma contenção dos gastos e ela tem que ser efetiva. Então, o ajuste fiscal é a prioridade no curto prazo para cumprir o teto de gastos. Você tem algumas medidas que podem ser tomadas, por exemplo, o fim do abono salarial, reverter as exonerações, especialmente as de folha de pagamento, rever a regra de reajuste do salário mínimo. Em 2019, relativamente é fácil cumprir as metas fiscais. Você vai ter ali o leilão da seção onerosa, provavelmente vai ter algumas privatizações, algumas concessões. Então, em 2019 não é o problema. O problema é no médio prazo. E aí, no médio prazo, é a questão: o que você vai escolher para você atacar? E aí fica fácil de ver que benefícios previdenciários são o principal problema. Pessoal em cargos sociais correspondem a 22% do gasto do governo. Metade disso é previdência. Então, se você juntar a previdência dos servidores públicos com a previdência privada, já dá 55% de todos os gastos do governo vai só para a previdência. Então, aqui fica muito claro o que você tem que eleger na batalha, como batalha prioritária. Aqui é só mais um gráfico que ilustra o nosso grande problema da previdência: o descasamento entre receitas e despesas e o déficit crescendo. Isso porque a gente ainda nem chegou na fase em que a nossa demografia realmente exige que a gente tenha gastos maiores. Então, quais são os riscos? Quais são os riscos para esse cenário de médio e longo prazo? Primeiro, escolher muitas frentes de batalha. Você chega com uma equipe inexperiente, como colocou o Sampaio, e você chega precisando fazer diagnósticos, tentando mudar a máquina, encolher ministérios, juntar processos, tudo muito meritório. Mas você tem que escolher algumas batalhas. Se você abre frentes demais, você pode acabar gastando capital político em algo que não é prioritário. Então, a primeira coisa é escolher a batalha. Segundo, como combinar essa redução de pessoal e contenção de salários
do setor público que vai ser necessária para manter o teto de gastos, com aquela questão de melhora do ambiente regulatório, segurança jurídica. É um desafio que vai ser colocado para a nova gestão. Como lidar com as pressões corporativistas? Como o Sampaio falou, você vai mexer em regras que afetam muito determinado grupo e que beneficiam a maioria da população, mas a maioria é silenciosa e a minoria é banida. Então, esse é um grande desafio. E aí, na experiência do novo governo, que ainda passa por uma reestruturação, versus a lua de mel. O tempo ótimo para você aprovar medidas que são impopulares e que são difíceis são os 6 primeiros meses de governo, primeiro ano de governo. Depois disso, você já começa a falar nas eleições municipais, e aí o seu capital político já começa a se esvair, porque você já ficou um tempo no governo, já virou vidraça. Então, é preciso pressa e é preciso foco. Por outro lado, se a gente tiver a realização de parte dessa agenda que a gente trouxe, uma parte, lembrando que a gente já fez bastante coisa. A gente já fez a TLP, já fez o enxugamento do BNDES, a gente já fez a reforma trabalhista, coisas que a gente ainda não conseguiu perceber os efeitos, porque a gente viveu esse ano que foi atípico, em que a gente não tinha governo, em que a gente tinha muita incerteza. Então, só de colocar essas coisas começando a agir, a gente já tem um ganho. E as manifestações que a gente tem, pelo menos inicialmente, da equipe econômica, do governo de uma maneira geral, é que a gente vai ter foco na Previdência. Então, o que o nosso cenário imagina? Que a gente vai conseguir aprovar pelo menos alguma coisa, uma parte da agenda. Isso inclui alguma reforma da Previdência, não se sabe muito bem qual. Inflação vai continuar sob controle. Imagino que a autonomia do Banco Central possa ser aprovada. E aí a gente vai ter um crescimento um pouco mais elevado até 2022. Se a gente tiver um sucesso maior na aprovação da agenda de reformas, uma reforma da Previdência maior, mais ampla, autonomia do Banco Central, enfim, uma série de outras medidas, provavelmente a gente vai conseguir ter um crescimento até mais elevado do que a gente tem no nosso cenário. Se não, o contrário, a gente vai ter um crescimento mais baixo. Então, aqui, só para encerrar, a gente imagina que no ano que vem a gente pode crescer mais do que esse ano, algo em torno de entre 2,5% e 3%. E aí, depois, um pouquinho mais de 3%, com a inflação na meta. A gente imagina que a meta vai continuar caindo. Taxa de juros um pouquinho mais alta para garantir essa inflação na meta, mas uma taxa de juros real um pouquinho mais baixa do que a histórica, refletindo essas mudanças que a gente espera que sejam feitas. Então, basicamente, é um cenário um pouco mais benigno. O importante é entender a dinâmica do cenário. Então, a gente depende muito desses avanços estruturais. Se a gente conseguir, de fato, que eles ocorram, a gente pode ter um cenário até mais benigno do que esse. Se a máquina de moer carne do dia a dia e a gestão não conseguir ser eficiente e implantar essa agenda, aí provavelmente a gente pode ter um cenário um pouco pior do que esse que eu tenho desenhado aqui. Agradeço muito a atenção de vocês e boa noite.